Olá, sejam muito bem-vindos a esta aula sobre áreas da vida que trata sobre saúde. Esta área aqui é a área muito importante, pois a sua vida é importante, toda a vida é importante. E ter saúde é o primordial para a gente viver bem, viver com qualidade de vida. Viver saúde, uma saúde bem regulada, uma saúde boa, ela é primordial. Então, é, só dá valor à saúde quem provavelmente já foi doente. E a maioria de nós, já pelo menos, a grande maioria já teve pelo menos uma febre, uma dor de cabeça. Qual ser humano que nunca teve pelo menos uma febre ou uma dor de cabeça? Provavelmente quando ao longo da sua vida ou quando você era criança, você já teve pelo menos isso. Então, você sabe que não é algo legal. Algum tipo de doença provavelmente você já teve, mas se não, você é uma pessoa saudável ao longo de toda a sua vida, que ótimo, que bom, continue dessa forma, tá ok? Então, uma saúde boa, ela está relacionada a movimento. E todas as áreas da vida, como eu já venho falando aqui nessas aulas que eu venho trazendo, elas estão conectadas, funcionam como uma engrenagem. E o movimento, ele está relacionado também à área de lazer. Você pode se movimentar enquanto você está no seu momento de lazer. E aí você vai funcionar com essa engrenagem de uma maneira muito fluida, muito melhor. Então, também está relacionado à saúde e à alimentação. Alimentação saudável, alimentação de qualidade. O que você ingere diz muito respeito sobre você. A sua externalidade, o seu corpo físico, está externando o que tem dentro de você. Não só no sentido orgânico, como também no sentido subjetivo, no sentido mental, em quem você é como pessoa, quem você se identifica, a autoimagem que você tem. E, de maneira orgânica, vamos falar assim, de maneira realmente física, a alimentação é o que diz respeito à saúde que você tem. Uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada, é muito importante para que você tenha vigor físico para realizar suas tarefas. Não adianta nada você querer ter um carro turbinado, colocar aí uma Ferrari, um carro assim de alto padrão, um carro de Fórmula 1, colocar combustível que não seja o ideal. Você vai colocar um combustível ali comum, numa Ferrari, ou um carro de Fórmula 1, ali é um combustível para ter alto desempenho. Você vai ter a melhor qualidade. Então entenda qual o fato de você estar na vida, se você está correndo, trabalhando demais, fazendo coisas demais e às vezes se sente cansado, você tem que avaliar a questão da sua alimentação. Porque a alimentação que vai te proporcionar você ter fibras. A alimentação você rica em fibras, rica em. Enfim, aí você pode procurar um nutricionista, um médico, alguém que. Um médico para falar sobre saúde e um nutricionista para falar sobre alimentação. Mas o fato é que você precisa dedicar tempo a essa área da vida para que você possa seguir a sua jornada e a sua trajetória. E saúde também está relacionado a um sono, a um descanso profundo. Todos os dias, quando você estiver encerrando o seu dia, quando você for dormir, você precisa ter um sono profundo, um sono reparador, que você repõe suas energias, recarrega a sua bateria, para no dia seguinte você ter energia, ter um aproveitamento bom no seu dia.
Então, não pense que você provavelmente, eu tenho um objetivo, uma meta, eu quero trabalhar demais. Então, eu só vou focar nisso, mas você não pode negligenciar a sua saúde. Você não pode se abster da sua saúde. Não é uma boa estratégia, não é uma boa ideia. Você abdicar da saúde para ter dinheiro, provavelmente, se for um caso, como um exemplo que eu estou trazendo. Aí depois, com o dinheiro, você vai fazer o quê? Você perdeu sua saúde, você vai gastar para investir ali na saúde. Então, não é muito mais inteligente você construir, ter dinheiro, conquistar dinheiro enquanto você tem saúde? Enquanto você dorme, você não pode negligenciar um sono profundo, um sono reparador, porque aquilo é o que vai te dar energia no outro dia, e vai te trazer qualidade no que você for fazer. Então, quando você acha que você está perdendo tempo enquanto você dorme, enquanto você está se exercitando, enquanto você está se alimentando bem, você não está perdendo tempo, você está ganhando. Você está ganhando, inclusive em qualidade. Você vai produzir muito mais, vai ter resultados melhores e você, inclusive, pode ganhar ainda mais, inclusive financeiramente, inclusive em todas as áreas da vida. Então, essa aqui é a aula, né? O vídeo que a gente está trazendo, a mentalidade, a questão de uma mentalidade, um autoconhecimento está relacionado a essa área de saúde também, a saúde mental. Temos a parte de saúde física, que é o vigor físico, a força, um corpo forte, fortalecido. Você precisa dedicar tempo a isso. E também a saúde mental está relacionado a quem você é, né? Então, quem você quer se tornar, a sua saúde mental é, é muito importante também. E a saúde mental está relacionado a partir do momento que você tiver todas as áreas da sua vida bem definidas, você sabe onde está e você sabe onde você quer chegar, a sua saúde mental você vai perceber que é algo muito natural, que você vai ter muito mais clareza na sua vida. Provavelmente você não vai precisar se preocupar com isso, com a sua saúde mental, porque você está dedicando tempo à sua saúde, inclusive à sua saúde mental. Então, ter saúde é, um, é algo primordial para a nossa vida, na vida de qualquer pessoa. E você percebe que a sua vida ela acontece, ela flui melhor a partir do momento que você tem saúde, saúde física e saúde mental, saúde emocional. Saúde emocional, falando sobre esse aspecto, está relacionada aos seus sentimentos. Você precisa dedicar tempo, inclusive, a se autoconhecer e a sentir coisas boas, sentir, pensar coisas boas. Os seus sentimentos, nessa área dos pensamentos, está relacionado ao que entra na sua mente, ao que você consome de conteúdo, o que você assiste, o tempo que você fica em redes sociais, aqui está relacionado a isso também. Você não pode ser uma pessoa viciada, extremamente viciada em redes sociais. Às vezes você nem sabe que você é. Ou às vezes você chegou num momento crítico, você está percebendo que está viciado, está começando a viciar, ficou viciado, e você quer sair daquilo ali. Se você não chegou no momento crítico ainda, que você precise procurar um médico, um especialista, você pode trabalhar isso investindo tempo em se movimentar, por exemplo, investindo tempo em outras áreas de lazer, para que enquanto você está fazendo outras atividades, você não vai estar perdendo tempo em rede social, por exemplo. Então entenda, se você está no momento crítico, que você está identificando que o ser humano ele tem noção, você tem noção de quem você é, do que você quer. Entenda que é muito importante você procurar um profissional, que seja um médico, um psicólogo, que aí ele vai informar.
Ele vai falar para você, fazer analisar, vai te dar todo o feedback, vai examinar, fazer os exames e examinar e te dar, te falar o que é que você precisa fazer para você ter saúde, encontrar sua saúde, o caminho da saúde. Então, se você não está no momento crítico ainda da sua vida, esse treinamento aqui com certeza te ajuda. Por quê? Você vai, basicamente, organizar a sua vida. Organizar no sentido de dedicar tempo a exercício físico, que eu já falei, pode ser o lazer, quando você vai praticar qualquer esporte, que é um esporte que te traz alegria, você se sente bem enquanto você pratica, aquilo ali é um lazer que está associado à saúde. Então, dedicar tempo a consumir bons conteúdos, a fazer uma leitura para alimentar a sua mente, alimentar o seu intelecto, seu intelectual, você está desenvolvendo a sua área, a sua mentalidade. E a alimentação saudável está presente aí na nossa vida, né? A gente precisa se alimentar, todos se alimentam, todos que estão vivos, ou grande maioria, né? Tem pessoas que têm uma alimentação precária, né? Porque provavelmente não chegaram a desenvolver a condição de ter uma alimentação equilibrada e totalmente saudável e nutritiva. Mas para essas pessoas, até para essas pessoas, já existe alguém para cuidar delas. Você precisa se preocupar com você primeiro e em ter uma sua saúde naquele sentido, em relação que aquela orientação de avião. Quem nunca andou de avião, por exemplo, ou quem nunca viu uma cena em um filme, aí e antes de decolar tem a orientação, ó, em caso de emergência, as máscaras, quando tiver a máscara, você coloca primeiro a máscara em você, máscara de oxigênio ali, para que depois, se necessário, você auxilie alguém que está ao seu lado a colocar a máscara nessa pessoa. Porque às vezes, naquela euforia, a pessoa se desespera e não consegue, não sabe como colocar a máscara. Aí provavelmente você vai estar do lado dela, vai ver, eita, vou ajudar essa pessoa. Mas você não está nem com a máscara em você ainda, como é que você vai ajudar a outra? Aí você acaba, às vezes, se prejudicando para ajudar outra pessoa. Esse exemplo aqui eu trouxe para falar a respeito sobre, na sociedade, na sociedade existem pessoas que vivem em situações precárias. E tal, não sei se você é uma dessas pessoas, espero que não. Mas para você chegar a ajudar essa pessoa, você tem que ter a condição mínima também, inclusive condição de saúde. E aí, se você tiver um propósito, um objetivo, uma missão de vida, futuramente ou até atualmente, e querer ajudar outras pessoas, que legal, que bacana. Faça isso, se isso é o seu intuito. Mas lembre também de buscar coisas boas para você, buscar boa saúde, buscar uma boa alimentação, buscar uma boa vida para você, para sua família. E se você é uma pessoa que é uma pessoa solidária, vamos falar assim, é muito bom isso para a sociedade. Que existam pessoas solidárias, que existam pessoas que se dediquem a ajudar outras pessoas, a levar alimento para pessoas que ainda não têm condição de ter uma vida que ela quer. E não só alimento, mas também levar conhecimento,
levar educação, levar esperança. Tem muitas pessoas que às vezes estão vivendo ali e passaram por algo na vida que estão precisando de esperança. E aqui nós já entramos provavelmente em um subtópico, né? Eu já comecei a falar de outra área, né? Que é a área de ajudar outras pessoas. Então, está relacionado à mentalidade. A mentalidade próspera, a mentalidade rica, a mentalidade de alguém que realmente é saudável, é uma mentalidade de pessoas que têm muito claro como a vida funciona. A vida funciona de determinada maneira. E você precisa fazer o que você sente desejo, o que você tem vontade em relação a ajudar outras pessoas. Porque você vai entender em determinado momento que não importa o quanto você faça, o quanto você ajude, sempre, provavelmente, existe uma possibilidade de existir outras pessoas em outros lugares que vão estar passando necessidades que você às vezes nem conhece. Existem guerras em outros lugares, ou confrontos, situações precárias, às vezes miséria em outros lugares. E você não pode se sentir muito mal com isso. Porque se você está fazendo o que está ao seu alcance, você está fazendo a sua parte. E a partir do momento que você se preocupa em organizar a sua vida, em trabalhar, em ter uma saúde para você, entenda, se você está tendo saúde, você está desonerando, por exemplo, os hospitais. Então, a partir do momento que você, por exemplo, não tem condição de pagar um plano de saúde particular, mas você se dedica aqui a ter saúde, a fazer exercício físico, a seguir uma rotina saudável, você está deixando a vaga lá para a pessoa que realmente precisa, a vaga no hospital público, entendeu? Então, é, você só tem benefícios, você só tem a agregar a partir do momento que você se autodesenvolve. Se autodesenvolver, ter saúde é primordial e é muito importante. É vital ter saúde, ok? E a área de prevenção diz respeito a você se dedicar, você organizar a sua vida e realmente prevenir, né? Buscar um profissional, realmente. Buscar um médico. Buscar ali um profissional para te orientar e avaliar como é que está a sua saúde. E provavelmente quando você chegar lá, você vai, ele vai falar, nossa, o médico, se for um médico não muito preparado, né? Provavelmente nessa área de prevenção, você vai buscar um médico de área de prevenção, se você está seguindo esse passo a passo da saúde, ele vai talvez se surpreender. Nossa, que bom que você veio, se for um médico profissional realmente. Porque já existem situações de você chegar com saúde. Imagine, você chegar com saúde no hospital. Ou então, assim, na clínica. No hospital não, perdão. Mas na clínica ali, no clínico geral. É outro patamar. É outro patamar de realidade. De alguém que espera a doença chegar para ir à clínica médica. Tá entendendo? Então eu quero que você chegue ao ponto de você não precisar necessariamente, mas você vai fazer algo de maneira preventiva. Entenda, nessa área de saúde está inclusive também você cuidar da saúde bucal, dos seus dentes, você ir ao dentista. E ir ao dentista
já é mais comum, já se torna mais comum quando se trata de prevenção, porque você pode ir ao dentista, você precisa ir ao dentista, seja para fazer uma limpeza mais detalhada, né? Porque você já está cuidando da sua saúde diariamente, enquanto você escova seus dentes todos os dias, você cuida da sua saúde bucal. Mas ir ao dentista, às vezes você pode precisar ou não para cuidar dessa área também. Então aqui já é mais comum em relação à prevenção, né? A situação que você está. Se você já está feliz com seu sorriso, que bom para você. Às vezes você não precisa colocar aparelho dentário, mas você precisa ter uma avaliação de um dentista. Então, esse aqui foi o vídeo, né, dessa área de saúde. Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo, é uma aula que eu passo pelas áreas da vida e vou falando e vou trazendo algumas orientações. Mas aqui, esse não é um curso de saúde, de desenvolvimento específico relacionado à saúde. Se você quiser, você pode procurar um curso. Se você quiser, você pode se aprofundar nessa área e buscar mais conhecimento. Só que o básico está aqui. O básico é você ter uma rotina saudável e uma agenda bem organizada. E aqui eu vou trazer em outra aula, em outras aulas, que eu vou falar, organizar, ajudar você a organizar sua agenda, sua rotina, falando de todas as áreas. Você vai entender que é importante você ter uma organização e você definir realmente o que é que você vai fazer da sua vida, todos os dias. O que é que você vai fazer na sua semana, o que é que você pretende fazer no seu mês, e assim sucessivamente. Então, organizar a sua vida, ter uma agenda, ter um planejamento, é muito importante. E está relacionado à saúde também. Então, em outras aulas, vou trazer aqui uma organização da sua agenda, mas nessa aula eu quero que você saiba, entenda, que você precisa dedicar tempo, ter um tempo na sua agenda para praticar exercícios físicos, para dormir bem, ter um sono profundo, um sono que revigore suas energias, recarrega suas energias, se alimentar bem. Então, isso é o que diz respeito a você ter uma boa saúde, tá ok? Eu espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês na próxima aula.